Fala pessoal, sou Rodrigo Piotto e sejam todos bem-vindos à minha oficina. E no vídeo de hoje eu vou apresentar um dos projetos mais desafiadores do ano. Eu digo isso porque eu tive que empregar e aplicar algumas técnicas que eu nunca tinha realizado, mas eu fiquei super feliz com o resultado. Eu fui inspirado pelo Johnny Builds, que construiu uma Concrete River Table, que é uma mesa de concreto, as famosas River Tables que você já conhece, as mesas rios que tem uma canaleta no meio, só que usando um conceito um pouco diferente, tá? E para isso, pessoal, eu usei esse martelo aqui da Bosch, a bateria, o GBH 180 Li. Então confere todo o passo a passo aí no vídeo e o que essa máquina aqui é capaz de fazer. Esse projeto ele é mais trabalhoso do que difícil, mas é um projeto muito gratificante de se construir, tá? Então eu separei ele em algumas etapas, como vocês vão acompanhar ao longo do vídeo. E a primeira coisa é a construção da base para fazer esse tampo de concreto. Eu usei um compensado de 18 mm, você pode usar outro tipo de madeira também, até mesmo um MDF laminado vai funcionar, tá? Não pode ser MDF cru, senão vai entrar água, aí ele acaba estufando. Então o laminado ele vai funcionar. Eu fiz um corte circular com um diâmetro de 52 centímetros. Você pode fazer uma mesa maior ou você pode fazer menor. Então construí um compasso de madeira mesmo com lápis, e fiz o círculo e cortei com a serra tico-tico. Existem outras formas de você fazer os cortes circulares em tampos como esse, mas com a tico-tico funciona, tá? Você vem devagarzinho, usa uma lâmina bacaninha para deixar o acabamento da borda bem legal e não tem problema nenhum. Para fazer o fechamento das bordas, eu usei fita de borda, essas fitas que você usa para MDF. Então eu encontrei uma de 100 mm que é de 10 centímetros. É um material molinho de você trabalhar. Eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa para fazer esse fechamento, mas caso você encontre, pode funcionar também. Então eu dei 3 voltas usando cola instantânea, tá? Então eu vim colando nas bordas e fazendo o fechamento para depois colocar o concreto. Para dar forma a essa canaleta, o que a gente chama da River, ali no meio do tampo, eu usei uma chapa de drywall, era o material que eu tinha aqui, mas você pode usar isopor, você pode usar aquela espuma EVA, tá? A espessura, pessoal, ela não pode ser muito espessa, porque depois você vai acomodar os ferros em cima, então você tem que ter um espaço ali, tá? Porque senão os ferros não vão ficar no centro da mesa, tá? Então, eu fiz um corte aleatório, né? Fiz um desenho aleatório, fiz o corte com a tico-tico e tome cuidado, pessoal, para não entrar muito nas bordas, tá? Porque senão ela pode ficar muito estreita e a mesa ficar frágil. Então essa é a dica que eu deixo para você construir esse formato de River no centro da mesa. E a construção dos vergalhões também não tem nenhum segredo. Eu usei sobras de material que eu encontrei aqui numa obra. Então a espessura também não influencia muito. Você pode usar vergalhões mais grossos ou mais finos. Você até pode mesclar, usar grossos e finos, tá? Existem até algumas malhas também que você encontra pronta que você pode comprar e usar, tá? Esses vergalhões, pessoal, é para deixar uma aparência central ali depois que a gente romper todo o concreto. Então você pode colocar alguns desenhos, né? Eu fiz o desenho no formato meio que quadriculado em retângulos, mas você pode fazer também na diagonal, colocar de um formato que fique bacana, tá? Além de ter esse detalhe artístico na mesa, ele serve também, pessoal, para dar uma resistência nesse tampo de concreto, porque o concreto é uma liga, então se você fizer sem essa amarração, você vai ter um tampo de concreto, mas ele acaba ficando frágil, tá? Então o que você faz? Você faz realmente ele maior, ele entrando um pouquinho até próximo ali das bordas, tá? Você pode até colocar algumas armações de ferro cruzado para evitar que o concreto trinque. E para isso, pessoal, para dar essa estrutura bonita, depois de cortar os ferros, eu vim fazendo uma amarração com arames. O Johnny, ele até usou solda, tá? Mas aí eu preferi usar, eu não sou um cara habilidoso com solda, então eu vim fazendo essa amarração com arames. E é importante, pessoal, que na junção ali da tábua com a fita de borda você passe um selante, porque quando você colocar o concreto ele é bem aquoso, então a água ali pode vazar tudo, tá? E também é legal que você consegue deixar no formato arredondado, porque essa parte de baixo vai ser o tampo da mesa, tá? Então, você passando esse selante, o acabamento fica bem melhor.
E aí veio o desafio de fazer a massa de concreto. Eu nunca tinha feito isso na vida e eu contei com a ajuda do meu amigo Richard, grande Richard. Muito obrigado aí pelas instruções nessa parte de engenharia civil, tá? E aí, pessoal, eu fiz em 2 etapas essa massa. A primeira eu fiz sem pedra, porque o tampo da mesa tá do lado de baixo, então para não ficar aquele craquelado, né, com as pedras aparentes, eu usei uma proporção de 3 medidas de areia e uma de cimento normal também, tá? Areia, pessoal, quanto mais fina melhor, tá? Porque dá um acabamento mais bonitinho no tampo. E aí coloquei isso num recipiente lá e comecei a mexer todo esse pó, tá? Então mexe bem quando você coloca a areia e o cimento, deixa bem misturado antes de colocar a água, tá? A água, pessoal, cuidado, tá? Não exagere na água, senão vai virar uma sopa. Então coloca um pouquinho de água, você vai mexendo até que você tenha uma consistência legal dessa massa. E aí o que a gente faz? Com essa primeira massa, a gente coloca dentro dessa forma que a gente fez, tá? Então você vem usando uma colher de pedreiro ou talvez uma desempenadeira aí para você distribuir essa massa uniforme. É só uma camadinha, tá, pessoal? Até você chegar mais ou menos ali naquele recorte da River Table, tá? Vibra bastante, tá, pessoal? Apesar da massa parecer que não tem umas bolhas, então você vibra essa mesa, tá? Para isso eu usei a função aqui, martelo, né, sem o giro, com o martelete para fazer essa vibração, para tirar essas bolhas de ar. Depois eu parti para a preparação da segunda massa. Aí sim eu usei pedra e a proporção foi 3 de areia, 2 de pedra e 1 de cimento. Coloquei água lá, mexi toda essa massa e aí sim, pessoal, antes de colocar essa massa na forma, eu coloquei a estrutura de metal apoiada. Aí sim eu comecei a encher toda essa forma com a massa que eu tinha até completar todo o tampo. Muito importante, pessoal, não se esqueça de vibrar bastante, tá? Para soltar todas essas bolhas, para não ficar esse craquelado, né? Essas bolinhas no tampo, tá? Uma coisa importante em relação à secagem dessa massa, ela demorou 3 dias para secar e depois eu tirei, desenformei, deixei mais um tempinho, mais um dia, porque a parte de baixo, né, da madeira estava um pouco úmida ainda. E pessoal, o concreto, ele tem um processo que se ele secar muito rápido, ele trinca, tá? Então, quando você deixa essa massa secando, é legal que depois que subir aquela água de cima, que acumulou bastante, você joga um pouquinho mais de água ali, pelo menos nas primeiras 12, 24 horas e deixa ele secar de boa, tá? Então, não tente desenformar antes da massa estar seca. E aí começaram os trabalhos na canaleta River. Então eu removi aquele drywall, ele sai fácil, tá, pessoal? Porque depois que ele está encharcado ali, você vem tirando ele. E para fazer o furo nesse concreto, eu usei essa broca aqui, a SDS Plus 5X, tá, pessoal? Essa aqui é uma broca da Bosch especial para furar concreto armado. Por quê? Porque se você usar uma broca comum, se ela bater no vergalhão, ela pode estourar a ponta. E aí, claro, né, eu usei o martelo e, pessoal, que facilidade, tá? É até engraçado porque quando você começa a furar, parece que o material tá mole, tá? Parece que você tá furando um material muito mole, como madeira. Então, eu fiz vários furos com a broca e depois eu entrei com a talhadeira, tá? E qual que é essa função que o martelo tem? Porque essa aqui, para furar concreto, ela vai girando e vai batendo na função martelo, tá? Então existe uma função aqui, onde você consegue até, inclusive, ajustar a posição da talhadeira e depois você vem fazendo esse recorte, tá? E a talhadeira, pessoal, ela não gira, né? Então ela só bate e você consegue trabalhar. Olha, eu até parei e tentei fazer com a talhadeira manual, porque eu falei, poxa, tá muito fácil, mas é impressionante a força que esse martelo tem e como que ele rompe esse concreto com facilidade. Para fazer esse trabalho eu usei a bateria Procore de 8 Ah de 18 volts. Então essa bateria aqui ela não acompanha o kit, o que acompanha o kit são 2 baterias de 4 Ah, então você tem aí bateria suficiente para você fazer muitos trabalhos. Mas se você precisar de trabalhos mais longos, então essa bateria aqui é a ideal para o seu trabalho. E para fazer os pés, eu trabalhei com Kumaru. Olha, pessoal, essa madeira tá muito bonita. São caibros de Kumaru de 5 centímetros por 5 centímetros. E aí, como que eu fiz? Eu fiz com 3 pés e no centro eu fiz um encaixe muito bacana que eu gostei, tá? São saídas, né, de 3 pontas com um ângulo de 120 graus, né? 3 vezes 120 dá 360. E, pessoal, é muito fácil, tá? Eu fiz um corte nas pontas de 30 graus com a serra de meia esquadria e depois você faz essa junção que você vai ter essa saída de 120 graus certinho, tá, pessoal? E para fazer os pés, eu cortei eles no comprimento de 40 centímetros, tá, de altura do chão. Eu fiz um corte ali de 45 graus para dar um acabamento mais bonitinho ali no topo da mesa. E o encaixe, pessoal, é um encaixe que eu já apresentei aqui no canal, tá? Que não é um encaixe de furo e espiga, mas é um encaixe que você faz um rasgo na serra circular
e depois você encaixa. Você até pode usar o travamento de cavilhas, mas nesse caso nem foi necessário, tá? Como acabamento eu usei uma seladora na madeira que eu gosto bastante porque seca rápido e deixa um aspecto não tão brilhante, mas você pode trabalhar com verniz também, tá? Eu não pintei, eu queria pintar os pés de preto, mas essa madeira está muito bonita, então se você pintar de preto também uma outra madeira, ou você pode fazer os pés com metalon, fica mais um estilo industrial, tá? Para o concreto, pessoal, eu passei um fundo preparador em cima desse tampo de cimento, porque senão ele não para de esfarelar. E olha, e ficou muito bom, tá? Então ele fica mais com aquele aspecto rústico, aspecto natural do concreto. No centro, o que eu fiz para os vergalhões, tá? Depois de escovar e lixar, né? Eu passei um fundo para evitar que ele oxide, tá? Então é um fundo preparador também para pintura. Então você passa ali, ele some toda aquela oxidação. O vergalhão ele fica bem bonito, tá? Para aumentar essa durabilidade, para evitar que ele oxide, você até pode passar um spray com verniz natural, um verniz normal, que ele vai evitar que esse vergalhão oxide com o tempo. Tá aí, pessoal, projeto finalizado, tá? Eu gostei muito desse conceito de concreto com madeira, com metal. Algumas pessoas já viram essa mesa pronta, algumas viram fotos e elogiaram bastante, tá? Não só o meu trabalho, mas o estilo da mesa. Você pode modificar esse projeto, então se aquele vão incomodar, você pode fazer um preenchimento com resina, por exemplo. Você pode modificar o projeto, se você tiver pés de metalon, você pode colocar uma lareira ecológica ali, foi até a ideia de um amigo meu. A imaginação voa. Eu queria aproveitar e agradecer a Bosch pela parceria e pela confiança para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva também no canal caso não seja inscrito e visite Marcenaria Amadora lá no Instagram. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.